Bem-vindos ao terceiro capítulo da nossa série, e se você não assistiu os outros dois capítulos, nós temos um site na Capela, que é www.capeladagraça.com.br. Todas as mensagens vão para o site por volta da terça-feira, então todas as mensagens anteriores estão lá no nosso site. Então se você quiser acompanhar toda a série, porque nós pregamos em série quando o assunto é complicado demais ou denso demais para condensar tudo em uma única mensagem. Então nós dividimos em alguns capítulos por temas e assim isso facilita não só a sua compreensão, mas possibilita que vocês coloquem em prática com mais tranquilidade. Então, como é o terceiro capítulo, o primeiro capítulo, nós começamos fazendo uma analogia entre a guerra, os 300 e a igreja, porque a nossa igreja está celebrando 10 anos de existência. E em princípio pode parecer uma coisa desconexa, mas biblicamente tem tudo a ver, porque o apóstolo Paulo fala muito disso. Inclusive nós lemos aqui na semana passada que o apóstolo Paulo compara cada um de nós como um soldado, e ele sugere até que a gente use algumas armaduras para nos proteger, porque essa vida é uma guerra mesmo. A sua vida é uma guerra, a minha vida é uma guerra. A gente luta contra inimigos de todos os espirituais e físicos e carnais, e pessoas, e invejosos, pessoas querendo te prejudicar e nos prejudicar. Todo tipo de coisa você enfrenta. Então, quanto melhor preparado você tiver, quanto mais embasado você tiver, melhor você vai enfrentar essas coisas. E as coisas espirituais. Quando nós nos reunimos hoje aqui no antes de começar o culto, a gente se reúne para orar aqui com todos os voluntários, né? Nós falamos que hoje, carnaval, nós sabemos que há uma força espiritual no ar. Existe, isso não é inegável. E muitas vezes você já viu uma cena do prefeito das cidades entregando as chaves da cidade ao rei Momo. Parece uma coisa inocente, mas isso tem um significado espiritual muito grande. Você está dando a chave da cidade, ó. A cidade é sua. Então tem sim questões espirituais que nós precisamos aprender a nos proteger. E é isso, dessas coisas que essa série está tratando. Então primeira semana dessa série, nós falamos sobre o exército dos 300 de Gideão, querendo mostrar para vocês o poder que é um exército nas mãos do Senhor. Que um exército de 300 venceu um exército de 135 mil, apenas porque eles estavam focados e corajosos, focados em Deus, que Deus estava dirigindo esse exército. No segundo capítulo, na semana passada, nós falamos de uma proteção individual, que cada um precisa ter. Baseado um pouquinho no que Paulo falou, mas nós falamos que nós precisamos proteger as nossas mentes. E a gente falou de usar uma proteção que é o capacete, para proteger as nossas mentes. O soldado usa um capacete para não ser atingido na cabeça. Figurativamente, fazendo uma analogia, o apóstolo Paulo falou, nós precisamos do capacete da salvação. E nós dissemos aqui semana passada, que todo pensamento que eu e você temos, aquele que você está tendo agora, gera em você uma descarga elétrica que percorre todo o seu corpo, uma reação química que percorre todo o seu corpo. Então, como é importante você pensar as coisas que fazem bem, que representam saúde para o seu corpo, e não pensar aquelas coisas que trazem destruição para o seu corpo. Foi essa a mensagem da semana passada. E hoje nós vamos falar de mais uma proteção que nós precisamos, e nós estamos falando da couraça. A couraça é aquela proteção para o peito. A couraça é aquela proteção para o coração. E mais uma vez nós vamos fazer uma analogia aqui. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. É uma analogia, é um jeito bíblico de falar de algumas coisas, né? Porque o coração, se você for pensar, ele não é o cérebro, o coração não pensa. Mas toda a nossa emoção, nós tratamos como coisas do coração, não é verdade? Não é verdade? É. Você não fala assim, estou com o coração apertado, né? Nossa, estou com uma palpitação, essa emoção me gerou uma palpitação.
Ah, nossa, ela roubou meu coração. Vocês já ouviram isso? Então, o coração está muito ligado, simbolicamente, às emoções. Então, nós precisamos proteger os nossos corações, os nossos órgãos vitais. E, hoje de manhã, e para mim foi uma surpresa também, porque eu preparo sempre as mensagens com muita antecedência, assim, uma semana antes eu já sei quase tudo que eu preciso falar, mas hoje de manhã eu me ajoelhei para orar e Deus me colocou uma sensibilidade para localizar um outro versículo que eu inseri hoje nessa mensagem, que parece que entrou como uma luva, assim, no que a gente queria falar. Está lá em Jeremias, capítulo 17, onde diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Quem é capaz de compreender o coração? Nós somos movidos por emoções. Eu garanto para você que 90% das atitudes que você toma no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, em todas as atitudes, são movidas por emoções. Poucas vezes, e entenda isso que eu vou falar, poucas vezes a gente racionaliza ao ponto de tirar toda a emoção e tomar uma decisão puramente racional. Na maior parte das vezes, eu e você, sabe o que nós fazemos? Quando nós desejamos uma coisa muito, nós arrumamos todo tipo de argumentação, achamos uma razão para poder realizar aquele desejo nosso. Eu não sei se só sou eu que sou assim, mas pelo menos muita gente que eu converso é assim, talvez você seja assim. Você quer demais uma coisa, você quer fazer uma coisa, você quer viajar, você quer comprar, você quer mudar de parceiro, qualquer coisa que você quer fazer, você cria toda uma situação, toda uma argumentação, você cria razões, olha que curioso, você cria razões para afirmar aquele seu desejo. Então, muitas das nossas decisões, quase todas as nossas decisões, são baseadas na emoção, no nosso coração. E a Bíblia fala muitas vezes que o nosso coração é enganoso. Porque o coração, sabe o que ele faz comigo e com você? Ele faz o errado parecer certo. Quer que eu repita? O coração faz o errado parecer certo. Você maquia aquilo de um jeito, você circunda de informações, de razões, para parecer que é certo uma coisa errada. E esse é o nosso coração. Essa é a tendência de todos nós, de todos os nossos corações, o meu inclusive. A tendência natural é fazer isso. E a Bíblia fala, o coração é enganoso, por isso que tanta gente se dá mal. Por isso que tanta gente se dá mal. Você vê a pessoa tomar uma atitude cheia de razões, cheia de razões. E aí ela quebra a cara, porque não tinha razões, tinha emoção. Você não racionalizou, você não buscou na Bíblia, você não buscou sabedoria. Você quis fazer aquilo e criou argumentações. Mas antes de Jeremias, Salomão já tinha falado, e era esse versículo que eu ia ler no começo dessa mensagem, e vou ler também. Provérbios 3:23 diz o seguinte: acima de tudo, Salomão, o homem mais sábio do mundo falando, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Salomão estava dando um conselho muito sábio. Depois de tanta coisa que ele escreveu, tanto provérbio, tanta sabedoria, de ensinar tanta gente, de julgar tantos casos, no fim de tudo, Salomão falou essas palavras. Ele falou assim: de tudo que eu vi até hoje, se eu posso falar alguma coisa para vocês, guardem os seus corações, porque dali procede toda a vida. Tudo que você vai fazer procede daquelas emoções que vêm do seu coração. Então nós vamos hoje aprender a guardar o nosso coração. É esse o tema dessa mensagem. Nós vamos aprender a guardar os nossos corações. E de uma forma diferente dessa que nós já falamos em algumas mensagens, pessoal.
Hoje não é pessoal, hoje é como guardar o coração de uma forma coletiva. Porque nós estamos falando de um exército, estamos falando de uma igreja, de um povo de Deus. E é disso que nós vamos falar hoje. Então, a imagem que nós temos aí é de uma couraça protegendo o nosso coração. Quando o apóstolo Paulo, lá em Efésios, escreveu sobre a couraça da justiça, a couraça, naquela época, era mais ou menos como nessa foto ali. Essa foto é de um museu. A couraça, as primeiras couraças eram de couro. E elas tinham mais ou menos o formato do peito do soldado e eram amarradas aqui atrás. Amarradas para não sair, para proteger o peito dos soldados. Mas aí vem uma reflexão. E as costas? Quem protege as costas do soldado? Quem protege as costas do soldado? O outro soldado. O outro soldado, aquele que está atrás, protege as costas do que está à frente. Então, o sentido, a lição que a gente pode tirar disso é que, coletivamente, nós, como exército e como soldados, precisamos proteger uns aos outros. Nós colocamos uma couraça para enfrentar as lutas da vida, mas um protege as costas do outro. Por isso que dói tanto quando você leva uma punhalada pelas costas. Mais uma analogia, mais um termo, não é verdade? Que quando você sofre um ataque de um amigo, de uma pessoa que deveria te defender e ela te ataca, dói muito mais, porque você está desprotegido. Eu e você estamos desprotegidos. Nós esperamos que as lanças e as espadas vão vir pela frente, e aí nós temos a couraça. Quando elas vêm por detrás, nos pega completamente desprotegidos. E aí dói muito mais. E aí a gente sofre. Então nós, como igreja, como exército, precisamos proteger-nos uns aos outros. Um protegendo as costas dos outros. Porque se nós estamos falando que a vida pode ser uma guerra, nós precisamos ser um exército que protege um ao outro. Bom, então, quando a gente pensa em proteção no âmbito grupal ou em igreja, nós também pensamos em família, como essa família enorme que veio aqui na frente hoje. A família deveria ser um lugar onde você se sentisse protegido. E eu vim de uma família estruturada, pelo menos ali no núcleo pequeno da minha casa, então eu me sentia protegido. Mas se eu ampliar um pouquinho esse conceito de família da minha casa, se eu começar a pensar em pessoas mais distantes, aí na minha família também tinha gente que não parecia que estava ali para me proteger, ou para proteger os outros membros da família. E talvez você venha de alguma família complicada, eu não sei a sua história. Mas a família deveria ser um núcleo onde você deveria se sentir protegido. E a Bíblia é um livro basicamente de famílias. Não é verdade que a Bíblia começa falando da família de Adão e Eva, depois a Bíblia começa a focar vários textos sobre a família de Abraão, depois de Abraão, os filhos de Abraão, Isaac, muita coisa sobre a família de Isaac, depois a família de Jacó, depois Jacó mudou o nome para Israel, uma nação. Então, o Velho Testamento inteiro é um livro de famílias. É um livro que fala de famílias. Porque, teoricamente, família é um lugar onde você se sente protegido. Mas talvez a sua experiência com família seja frustrante. Talvez você tenha familiares do tipo Panetone, conhece? Primo Panetone, aquele que você só encontra no Natal. Talvez você tenha familiares assim, que você só vê uma vez por ano. Só no Natal que você encontra. E, vamos ser sinceros, às vezes você não quer encontrar. Né? Ih, não vai ter nada aqui em casa hoje, não precisa vir não. A gente se encontra. Você não quer, às vezes, nem receber em casa, porque, às vezes, as nossas histórias, a gente tenta brincar, mas, às vezes, nossas histórias são trágicas, são desagradáveis. Irmãos contra irmãos,
pais contra filhos, filhos contra pais, primos contra primos. Eu estava vendo recentemente uma história assim, de 5 irmãos que estavam brigando por uma herança, né? E aquela briga feia, né? O pai tinha morrido e eles discutindo, né, os bens e tal, e naquele momento eles estavam falando sobre a conta bancária, né? Como dividir aquele dinheiro, e aquela confusão, e gritaria, e um fala mais alto. Aí o mais velho parou tudo e falou: gente, peraí. A gente precisa lembrar que dinheiro não é tudo. Aí eles ficaram em silêncio, falaram: puxa, será que, né? Dinheiro não é tudo, tem os bens, tem as joias, tem um monte de coisa que a gente precisa dividir, isso é só o começo. Dinheiro não é tudo. Quer dizer, é trágico, mas é verdade. Talvez você tenha na sua família alguns casos assim, de pessoas que enlouqueceram brigando em brigas judiciais, um contra o outro. Então não parece um lugar onde você se sente protegido. E a pior coisa que a gente pode sentir é você voltar para casa e não se sentir em casa dentro da própria casa. Mas Jesus, Ele dá uma nova oportunidade para todos nós, sempre, até nessa questão familiar. Se a sua família não é aquela família estruturada, se seus parentes não são aqueles que te protegem, Jesus tem uma coisa para falar para você e para mim, que praticamente nos coloca numa outra família e nos resolve essa questão. Então, o nosso texto principal de hoje está lá em Marcos, no capítulo 3, uma história muito interessante que aconteceu na vida de Jesus. E na época que isso aconteceu, desses acontecimentos, Jesus já estava muito conhecido. Jesus já não podia andar livremente, porque assim, uma multidão o cercava o tempo todo. E especificamente nesse texto de Marcos 3, uma multidão foi pressionando Jesus teve que pedir emprestado um barquinho, e Jesus ficou dentro do mar falando para uma multidão, porque ele não conseguia, ele era sufocado de tanta gente que queria estar com Jesus, porque Jesus curava, Jesus expulsava demônios, e as pessoas queriam estar ali perto de Jesus. É esse o contexto do que está acontecendo aqui. E aí, nesse contexto, trazem para Jesus um sujeito endemoninhado. Tem gente que fala errado, né? É ninho, um ninho de demônios, então é endemoninhado. O cara estava cheio de demônios e foi trazido para Jesus, e a Bíblia não deixa muito claro, mas se era só o problema de demônios que fazia isso com ele, mas o cara era cego e surdo. Cego, surdo e endemoninhado. Foi trazido esse sujeito para Jesus. E Jesus expulsou os demônios e o curou imediatamente. Você imagina, a gente lê essas coisas na Bíblia, você fica achando que você já passa por outro versículo, parece que uma coisa, parece um livro de fantasia. Eu não sei o que às vezes ocorre na nossa cabeça, que a gente não para num versículo desse. Espera aí, você imagina, você conhece alguém cego? Você imagina uma pessoa estar cega e imediatamente ela passar a enxergar? Ou um surdo, imediatamente passar a escutar? Então isso era um choque. Então todas as pessoas ficaram impressionadas com aquilo que Jesus tinha feito. E aí vieram os críticos de Jesus, que são os religiosos da época. Os fariseus, os mestres da lei, observando aquilo, eles precisavam achar algum problema. Queriam achar algum erro. E aí, olha o absurdo que eles falaram. Os religiosos da época vendo Jesus expulsar o demônio e curar um cego e um surdo. Eles falaram o seguinte: e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que expulsa demônios. Eles acusaram Jesus de estar expulsando demônios com o próprio demônio. Jesus fala umas coisas pesadas para eles aqui, que algumas coisas são quase impossíveis de serem perdoadas. Mas não é esse o nosso ponto. Nosso ponto é a resposta que Jesus dá para eles. Ele fala o seguinte: se um reino estiver dividido entre si, contra si mesmo, ele não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Jesus está falando o seguinte: que uma casa, uma família dividida,
ou um exército, ou uma igreja dividida, não vai subsistir. Se não tomarmos uma atitude na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, no nosso exército, ele não vai subsistir. É isso que Jesus está falando. É aquele negócio de proteção, de um protegendo o outro. Então é Jesus que está falando disso aqui. Mas aí, o que acontece? Em seguida daqui, Jesus vai para a casa de uma família, porque eles já estavam cansados. Era uma multidões e multidões atrás de Jesus, e aí eles foram para a casa de uma família, Jesus e os seus discípulos, para poder comer alguma coisa, para poder dar uma acalmada. E a família de sangue de Jesus estava super preocupada com ele, por causa daquele estresse todo que estava sendo gerado. Eles já estavam achando que Jesus estava ficando fora de si. Depois você lê o capítulo inteiro, lá é muito interessante. E Jesus vai para essa casa de família. Mas o que aconteceu? Chegou lá para comer, não conseguia comer também, porque lotou de gente na casa. E, nossa, encheu de gente a casa, e gente para fora e tudo, e os discípulos não conseguiam comer, e gente querendo ser curados e ouvir o que Jesus tinha para falar. Nesse contexto, olha o que aconteceu. A família de Jesus, de sangue, chegou ali na porta. Então, dependendo também do seu background religioso, talvez esse versículo você se espante um pouco, mas ele está na sua Bíblia, você pode ler na sua própria Bíblia. Porque ele diz o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Então Jesus tinha irmãos. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Então chegou lá na casa, chegou a mãe e os irmãos e as irmãs de Jesus. Chegaram ali na frente, querendo falar com ele, mandaram chamar Jesus. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te procurando. E te procuram. Olha a resposta de Jesus. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eu acho que nessa hora, talvez Pedro, que era o discípulo mais cheio de razão, assim, cheio de pensamentos, Pedro deve ter falado: isso, eu acho que Jesus está fora de si mesmo. Como assim? Ele não lembra? Né? Não lembra que ele tem uma mãe, tem irmãos e irmãs? Será que Jesus esqueceu disso? Mas foi essa a resposta de Jesus. Talvez tenha causado esse burburinho, mas Jesus surpreende de novo. Ele fala o seguinte: então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu não sei se eu consigo ser tão assertivo e tão direto quanto Jesus é, mas o que eu entendo aqui é que Jesus está falando que os membros da fé, a família da fé, ela é mais sua família do que sua família de sangue. Jesus que está falando isso, não sou eu, é Jesus que está falando isso. Se eu pensar em alguns parentes meus, eu tenho absoluta certeza que a família da fé minha é mais importante do que a minha família de sangue, em alguns casos. Porque eu convivo mais com os da fé do que muitos dos de sangue. E quando eu preciso de ajuda, normalmente quem me ajuda são os da fé e não os apenas de sangue. Então eu não sei, mas Jesus está falando isso. Jesus está falando isso, que a sua família da fé, a igreja, o grupo que você que crê no que você crê e que você frequenta, é sua família mais do que a sua família de sangue. E o apóstolo Paulo amplia esse conceito. Nós não vamos ler o texto, mas muitos de vocês já conhecem, eu já preguei várias vezes aqui. Paulo amplia esse texto, ele diz o seguinte, que nós somos membros de uma mesma família, nós somos membros, Paulo amplia esse conceito para o corpo, nós somos membros de um mesmo corpo. É mais do que pertencer a um lugar, é membros de um mesmo corpo. Nesses clipes de guerra aí, você vê muito membro ser decepado, né? Aquele membro decepado é uma mão, eu já preguei isso aqui também, até trouxe uma mão aqui, muita gente assustou. Aquele membro decepado que está ali, aquela mão que está ali, ela só é mão se ela estiver ligada com o corpo. Se ela estiver ali separada, ela vai apodrecer e não vai servir para mais nada.
A mão só é mão quando está ligada ao corpo. Um cristão só é cristão quando ele está ligado a uma família da fé. É mais ou menos isso que Jesus e que Paulo nos ensina. A Bíblia está dizendo que para proteger os nossos corações, nós precisamos da nossa família da fé, nosso grupo da fé, nossa igreja. Esse grupo ajuda-nos a proteger. E olha, eu tenho certeza absoluta que se eu perguntasse aqui agora, nesse momento, mesmo que hoje tem muita gente viajando, mas se eu perguntasse aqui, quantos aqui já sentiram essa família como a sua família nos momentos que você passou apertado, muitos aqui, que eu estou vendo daqui de cima, poderiam levantar a mão e dar o seu testemunho. É verdade. Quando aconteceu isso na minha casa, quando aconteceu isso no meu relacionamento, quando aconteceu isso nas minhas finanças, eu fui abraçado, eu fui protegido pela família da fé. Eu me senti acolhido, eu me senti atendido. Muitos daqui podem levantar a mão e falar isso. Talvez alguns daqui não possam fazer isso. Não tiveram essa experiência. Talvez por você mesmo não ter se envolvido tanto na igreja ou nas coisas que você pode fazer para participar da família, mas talvez seja culpa nossa, talvez seja falha nossa, talvez nós não tivemos a percepção necessária, talvez a gente passou batido, não ficou sabendo, ou deveria ter ficado sabendo e não fomos informados. Talvez tenha acontecido com você de ter passado por uma dificuldade e não ter se sentido em família. Então eu tenho uma coisa para te falar, como pastor e líder dessa igreja. Se existe uma coisa que dá honra a uma pessoa ou uma instituição, é a capacidade de admitir e corrigir os erros. Então, se nós fizermos isso com você, eu peço perdão para você aqui publicamente. Se algum de vocês, em algum momento, precisou de ajuda e não foi atendido, eu peço perdão como pastor dessa igreja, em nome de toda a igreja. E nós queremos corrigir o nosso erro. Então, nesses 10 anos da capela, nós queremos reconstruir essa igreja nessas bases que nós estamos estudando hoje. A capela foi e é para muita gente uma família, mas talvez não seja para todos. E nós estamos dando para você e a nós mesmos a oportunidade de, daqui para frente, nós sermos a sua família também. Atendermos as suas necessidades quando você precisar. Esse é um compromisso que eu estou assumindo como pastor dessa igreja, como liderança dessa igreja, junto com os demais líderes. Nós queremos, sempre desejamos que a nossa igreja fosse uma família. E se falhamos, admitimos nosso erro e queremos corrigir. Então nós temos, sim, o desejo de que você se sinta uma família. Mas você também pode tomar algumas atitudes que podem facilitar o nosso trabalho. Aliás, você precisa tomar algumas atitudes para você se sentir da família. Pensa bem, eu não consigo saber o que acontece na vida de 300, 400 pessoas que circulam por esse lugar, eu não consigo saber. Nem os outros líderes. A gente não consegue saber se você não vier falar. Se você não vier conversar. Então eu tenho 5 coisas para te falar, para encerrar o nosso assunto de hoje, que você pode fazer, você deveria fazer, para se sentir parte dessa família. A primeira coisa é uma decisão, uma coisa que você vai bater no peito e vai falar assim: eu quero me tornar membro dessa igreja. Eu vou assumir que eu sou desse lugar. Chega de ficar em cima do muro. Chega de, um pé aqui, outro ali, não sei o quê, não sei, não quero me envolver. Para com isso. A hora que vier a bomba, você vai se sentir sozinho. Dá um passo. Se você ainda não é membro da igreja, já frequenta aqui, já faz parte de outros ministérios, dá o passo, fala assim: não, põe meu nome aí, eu sou daqui. Eu sou dessa família, eu sou membro, assim como o apóstolo Paulo fala, eu sou membro desse corpo. Então é importante, é uma coisa simbólica, sim, mas nós vimos hoje aqui, os símbolos são importantes. Então dá esse passo. Segunda coisa que você deveria fazer para você se sentir da família, é estar em um grupo.
Como eu disse, é impossível a gente saber o que acontece na vida de 400 pessoas, mas nós podemos saber se você estiver num grupo pequeno, num GA, nos nossos grupos de afinidade. Se você fizer parte de um grupo pequeno, nós vamos saber o que está acontecendo com você. Pelo menos quando você quiser que nós saibamos, quando você precisar de ajuda. Quando você precisar de ajuda, você tem um grupo ali imediatamente ao seu lado, que se reúne todas as semanas, que tem a intenção mesma que você, de seguir Jesus Cristo, e de ajudar um ao outro, e de proteger as costas um do outro. Esse grupo já é um pedaço da sua família capela. Então, nesse grupo, você pode abrir os seus problemas, quando você se sentir à vontade, e esse grupo vai estar do seu lado, como família, para te ajudar. E quando o problema for maior do que esse grupo pode suportar, nós temos a nossa liderança, temos pastores, temos líderes, temos psicólogos. Quanta gente nós já ajudamos com todo tipo de coisa que a gente podia ajudar. Então, faça parte de um grupo, porque aí você vai ser conhecido. E aí suas necessidades vão ser conhecidas e a gente vai poder te ajudar. A terceira coisa que você pode fazer é contribuir. Não tenho nenhum constrangimento de falar isso. Isso aqui é a nossa casa. Isso aqui é a nossa casa, é a sua casa. Nós não estamos falando de família, nós não estamos falando de casa. Você não ajuda na sua casa? Você não lava a louça, você não faz alguma coisinha, você não ajuda com as despesas, ou talvez você sustente todas as despesas da sua casa? Isso aqui é a sua casa. Você não gosta de ver uma casa limpinha, uma casa bem decorada, uma música boa, uma qualidade de som? Você não quer isso para você, para sua família? Você não quer um ambiente das crianças com um materialzinho colorido, bonitinho, que seu filho vai aprender? Você quer ou não quer isso? Todos nós queremos. Você precisa contribuir. E isso, não vou gastar muito tempo nisso não, a Bíblia fala muito sobre isso. Em outras oportunidades a gente pode gastar mais tempo sobre isso, mas isso é uma coisa que você deveria fazer para você se sentir parte dessa família. Servir no ministério é outra forma de você ter outro grupo de pessoas perto de você. Então, nós temos muitos ministérios aqui. Nesse momento que você está aqui, tem um ministério de anfitrião, tem gente cuidando de carro, tem gente ali na recepção, a hora que você sair vai ter gente ali no balcão de informações. É um ministério de anfitriões, para receber as pessoas, para atender. Você pode dar o seu nome. Tem gente lá no berçário, tem gente com as crianças aqui no fundo. Você pode participar, servindo num time. E a última coisa que nós indicamos às pessoas, para elas se sentirem participantes do grupo, é convidar outras pessoas para virem com você à igreja. Isso não sou eu que estou pedindo, isso é Jesus que falou, né? Jesus, ele não falou assim, fique para pregar o evangelho a todos. Não, ele falou, ide, vai buscar as pessoas para aumentar essa família. Porque quanto mais nós aumentarmos essa família, maior influência nós teremos na nossa cidade e na nossa sociedade. E não é influência política, nós não queremos nada com política. Influência divina. As coisas que você reclama todo dia do governo, político, e gente que passa a perna no outro, gente que engana, nós queremos um povo diferente. É por isso que a gente faz igreja. Nós acreditamos que o Evangelho de Jesus transforma as vidas a um ponto que elas possam ser políticos e honestos ao mesmo tempo. Nós acreditamos nisso, que aquelas pessoas podem ser pessoas dignas, honradas. Pelo simples fato de seguirem a Jesus, as pessoas crescem nesse sentido. Então, isso é outra coisa que você pode fazer. E da nossa parte, nós vamos fazer todo o possível. Cada vez mais, cada vez trabalhar mais, para que você se sinta em casa nesse lugar. Cada vez mais trabalhar para que você seja atendido nas suas necessidades. Cada vez mais trabalhar para apresentar coisas melhores para os seus filhos, para os nossos filhos, para os adolescentes. Esse é o nosso compromisso como igreja. Imagina como seria a sua vida, a minha vida e a vida dessa comunidade se realmente fôssemos uma família, todos, não metade, não 30%, ou não 80%, 100%. Se todos nós, se você fosse a família dessa pessoa que está do seu lado, e da que está atrás, e da que está à frente, se você fosse a família dela, na hora que ela precisar,
Imagina como seria. Porque em algum momento você vai precisar também. E você vai ter essa pessoa atrás, na frente, no seu lado, que vai poder ser sua família naquele momento de necessidade. Esse é o plano de Deus para a igreja. É essa a couraça que nós deveríamos vestir para proteger os nossos corações. E aquele versículo que eu li no começo, lá de Jeremias, que Deus colocou em meu coração hoje de manhã, segue de uma forma fantástica, e é com isso que nós estamos acabando hoje. Versículo 9 de Jeremias 17 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Versículo 10: eu sou o Senhor, isso é Deus falando com você, que sonda o coração e examina a sua mente. Sonda o seu coração, seus órgãos vitais, e examina a sua mente, para recompensar a cada um segundo a sua conduta, de acordo com as suas obras. Quem que não quer ser recompensado por Deus? Quem que não quer ser abençoado? Talvez todos nós que estamos aqui hoje, buscamos em Deus ser abençoados, recompensados. Este é o único que pode realmente nos recompensar, e é o único que pode sondar os nossos corações e as nossas mentes e saber em que pé que estão as coisas, o que nós estamos fazendo. Você está participando? Você está servindo? Você está ofertando? Deus sabe o que você está fazendo. Deus sabe onde está o seu coração e as intenções do seu coração. Ele é o único que pode, olhando para tudo isso, dar a sua aprovação e recompensá-lo por estar andando nos seus caminhos, por participar de uma família, por proteger o seu irmão, por evangelizar, por trazer outros para conhecer a esse Deus. Então eu não sei qual que é a sua situação na sua casa, na sua família. O convite hoje é para que você faça parte da família Capela da Graça. E família, quando você fala de família, tem todo tipo de gente numa família, e isso é verdade. Tem o irmão mais fraquinho, o irmão mais forte, tem sempre o irmão ovelha negra, o problema, e tem um que é mais organizadinho. Essa família, a igreja é assim também. Nós precisamos amar as pessoas como se elas fossem realmente da nossa casa. O que acontece quando um casal tem um filho com deficiência? Aquela criança é rejeitada porque tem deficiência? Não, muitas vezes ela é mais amada, recebe mais amor ainda do que as outras. É a mesma coisa numa igreja. Aquele que chega ali todo esfarrapado, não fisicamente, mas no coração, com o coração todo desprotegido, arrebentado, perdido em vícios e seja lá o que for, ele também é da família, ele também precisa ser acolhido, ele também precisa se sentir em casa. Então esse é o nosso apelo, que você abrace essa ideia de ser parte de uma família, que você proteja as pessoas que estão do seu lado, assim como você vai ser protegido pelas pessoas que estão ao seu lado. E o impacto que a gente pode causar na nossa cidade, se realmente colocarmos essa ideia em prática, é inimaginável, incalculável. É um impacto que Deus causou naquele exército de 300 pessoas de Gideão, derrotando 135 mil. É esse impacto que a gente pode causar na nossa cidade. Nós não queremos derrotar, nós queremos conquistar outras vidas para o Senhor. Amém? Então o desafio é esse, eu espero que você tome uma atitude. Se você quiser tomar essa atitude hoje, nós temos ali no nosso balcão de informação uma fichinha, se você quiser dar o seu nome para voluntário, para membresia, se você quiser contribuir. Mas diga para você mesmo e publicamente quando você puder: eu sou parte dessa família. Amém? Senhor Deus, muitos de nós, quando pensamos em família, as
memórias não são boas, os pensamentos talvez não sejam bons, mas a família que o Senhor planejou é uma família perfeita. Não perfeita porque sejamos perfeitos, mas perfeita porque o Senhor é perfeito. Então toca, Senhor Deus, os nossos corações nessa noite, para podermos dar esse passo, Pai, de olhar para a nossa igreja, para a capelinha, e abraçarmos essa ideia, Senhor Deus, de sermos a família um do outro, Senhor Deus, de levarmos, Senhor Deus, a Tua palavra às outras pessoas, Pai. Porque assim, Senhor Deus, o Senhor olha os nossos corações, as nossas mentes. O Senhor é o único que pode sondar o profundo do que vai ao nosso coração. E é o único que pode nos recompensar, Pai. Então, às vezes, nós não estamos sendo abençoados, Pai, porque nós ainda não demos esse passo importante, Deus. Às vezes, nós não estamos sendo abençoados porque nós temos sido egoístas, só pensando em nós mesmos, no nosso prazer, no que nós vamos fazer, como vai ser a minha vida, eu. E o Senhor fica de lado. E aí, quando a casa cai, nós corremos e nos ajoelhamos: Senhor, socorre-nos. Muda os nossos corações, Senhor Deus. Muda os nossos corações. Ajude-nos, Pai, a firmar na Tua palavra, a firmar na Tua igreja, Senhor Deus. A dar o passo, Senhor Deus, de fazer as coisas segundo a Tua vontade, Pai. Para que as nossas vidas sejam transformadas, as vidas dos nossos irmãos sejam transformadas. E para que o Senhor impacte Londrina, Senhor Deus, com esse exército de 300 pessoas aqui. Que o Senhor mude a cara da nossa cidade. Eu creio nisso, Pai. E entrego essa oração em nome de Jesus. Amém. Nós ainda vamos ouvir uma música que tem tudo a ver com esse tema. É uma música em inglês, mas a legenda vai estar aí. Eu espero que Deus fale um pouco mais ainda ao seu coração. But
excelente semana a todos vocês e que sejamos conhecidos pelo amor que existe entre nós. Amém? Deus os abençoe.